Boa tarde. Hoje, dia 24 de março de 2025, iniciamos a atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2025, as nossas atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades ocorrem semanalmente às segundas-feiras, durante todo o ano, das 18 às 19h30. O calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas, da Academia de Ciências do Brasil, possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abfina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e o Iton Brasil. Sou Leonardo Teixeira, acadêmico titular da cadeira de número 30, e serei o moderador responsável pela atividade de hoje, Estudos Toxicológicos Pré-Clínicos no Desenvolvimento de Novos Fármacos, que contará com a participação da doutora Ingrid Dragan Taricano, toxicologista independente e também consultora. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Francisco e em Ciências Biológicas modalidade médica pela Unisa, Universidade de Santa Amaro, com mestrado em Farmacologia na área de neurotransmissores pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e doutorado em Medicina Veterinária, Toxicologia Aplicada, pela Universidade de São Paulo, formação em Reprotox, na Universidade de Surrey, Inglaterra, e Toxicologia Inalatória no Laboratório Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, em Hanover. Também diretora do Laboratório Unitox, Laboratório Universitário de Análises Toxicológicas, diretora da Faculdade de Biomedicina, Unisa, e professora titular de Farmacologia, Unisa, durante 15 anos. Também professora convidada de várias universidades, Universidade Católica de Salvador, Universidade Católica de São Paulo, Universidade Potiguar de Natal, entre outras. Possui experiência na área de farmacologia geral, docência e pesquisa com aplicação de resultados na indústria, teratogênese, toxicologia pré-clínica, segurança de novos fármacos, e atuou principalmente nos seguintes temas: sistema nervoso central e toxicologia geral e perinatal. É palestrante e conferencista em vários congressos e simpósios, participou de várias mesas redondas, membro de bancas examinadores de tese de doutorado, dissertações de mestrado e monografias, membro titular da CONSEA, membro ad hoc de comissões de avaliação de projetos CNPq e FINEP, entre outras atividades. E também membro efetivo da Sociedade Brasileira de Toxicologia, SBTox. O principal objetivo dos estudos pré-clínicos é determinar a segurança de um novo medicamento. Os estudos toxicológicos incluem genotoxicidade, toxicocinética, carcinogenicidade e toxicologia e toxicidade reprodutiva. Hoje teremos um evento com duração de 1h30, né, e procuraremos manter esse tempo distribuído do seguinte modo: 10 minutos para a abertura, 50 minutos para a apresentação da palestra e 30 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações, né, aqui no Q&A, tá, no Perguntas e Respostas, e desta forma as perguntas ou colocações serão recebidas e organizadas por mim, e procurarei encaixar o máximo número possível dentro do tempo estabelecido. Dessa forma, eu desejo uma boa palestra a todos e passo a palavra para a nossa doutora Ingrid. Obrigado, doutora Ingrid. Sou eu quem agradece imensamente o convite. Muito boa tarde a todos. E já preciso avisar que estudos pré-clínicos perfazem um assunto muito grande, muito longo. Então, nós vamos fazer hoje um apanhado geral do que é a toxicologia pré-clínica. E, ao final, eu vou deixar meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa que queira saber a mais,
pode sentir à vontade de me mandar um e-mail, tá? Eu vou compartilhar a tela. Estão todos vendo? Sim. Coloque só em modo Eu coloquei apresentação. tela cheia? Isso, Ela cheia, obrigado. por nada. Bom, estudos toxicológicos pré-clínicos. Só uma pergunta, vocês veem a seta? Também, sim. Ah, ótimo, muito obrigada. Bom, estudos toxicológicos pré-clínicos no desenvolvimento de novos fármacos. Como disse, uma questão de muita profundidade e de extrema importância para o desenvolvimento de novos medicamentos. Eu gostaria de começar contando um pouco de história, porque a toxicologia pré-clínica no mundo é um pouco mais antiga do que no Brasil. No Brasil, nós temos o desenvolvimento dessa área a partir de mais ou menos final da década de 80 para a década de 90. E nós temos aí a figura de um médico, Dr. Valdemar de Almeida, e a esposa dele, Elisa Woller de Almeida, do Instituto Biológico, que começaram a se preocupar com isso, e brincando aqui, e ninguém tinha nada a ver com isso. Então, eles escreveram pela primeira vez, lá no Instituto Biológico, um guia de estudos pré-clínicos, que foi, claro, um pontapé inicial. Eles traduziram os protocolos da OSD e fizeram um arquivo, um livro, um caderno, qualquer coisa assim, que, obviamente, não era o ideal, mas era o que tínhamos na época. E, de repente, também não tinha ninguém que fizesse nada daquilo. Então, a princípio, uma indústria me procurou, eu era professora na Universidade de Santo Amaro, então, OSEC, e me pediu para desenvolver um estudo, e eu, como já disse uma vez, né, espírito de Don Quixote, resolvi desenvolver o tal do estudo com base no tal protocolo lá do Instituto Biológico. E só para vocês terem uma ideia, ela dizia, era um estudo com cães, de biodisponibilidade, depois eu vou falar sobre isso, e lá estava escrito cães de raça definida. Não era nada disso, o guideline diz beagles. Mas aí eu falei, bom, raça definida, estamos no Brasil, vou trabalhar com Fox Paulistinha. Gente, foi um desastre. Então, a gente foi aprendendo, foi fazendo, aí um contou para o outro, e nasceu o Unitox, dentro da universidade, que cresceu muito e que passou a fazer estudo de drogas, até um projeto enorme da Organização Mundial da Saúde, com Médicos Sem Fronteiras, que era a determinação de segurança e risco de dose fixa de mefloquina com mais artesunato. E trabalhamos com toxicologistas franceses, com o pessoal da Médicos Sem Fronteiras, e foi um grande aprendizado. Depois, como uma criança que cresce e não cabe mais no macacão, corta-se o pezinho do macacão, né, para ficar o pé para fora e aproveitar o macacão, mas realmente uma hora que não cabia mais. E surge, então, uma OCIP e sai da universidade e cria-se o Instituto Royal, e aí as indústrias farmacêuticas chegaram no Instituto Royal, era em São Roque, nós reformamos um prédio inteiro, que era muito velho, e criamos, né, um grande laboratório, que infelizmente foi invadido por ativistas e foi completamente destruído. Então, hoje a gente não tem, isso eu posso afiançar, um instituto que faça desde células, a genotoxicidade, até o final dos estudos com a biodisponibilidade em cães, que é o pacote exigido pelo regulatório para registro de uma nova molécula. Infelizmente, não temos, mas eu sou uma pessoa de fé. Eu acho que uma hora a gente chega lá. Né? Então, essa é a história que eu tinha para contar para vocês, e começar dizendo que o processo de registrar uma nova molécula acontece de várias formas. Muitas vezes é a queda de uma patente no exterior, então, indústrias farmacêuticas brasileiras seguem com o registro de suas moléculas na Anvisa. Outras vezes é uma molécula completamente inovadora, a descoberta de algum cientista brasileiro,
Então, existem uma série de exigências da Anvisa que podem variar de acordo com o caso. Mas o que é mais importante? A gente lembrar que existe o CONSEA, e que o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, é quem regula todo esse procedimento. Então, o CONSEA tem várias determinações, inclusive, para quem ainda não está familiarizado, métodos alternativos permitidos no Brasil. A gente também vai falar um pouco disso mais adiante. O que é extremamente importante lembrar? Nós temos os guidelines oficiais, como eu mostro aqui na tela, e temos as boas práticas de laboratório, BPL. Essas duas situações são exigidas no mundo, não estou falando de Brasil ou de Anvisa, é uma questão mundial, e nós temos um aceite mútuo de dados com a OECD. Por quê? Porque seguimos guidelines oficiais da OECD, não pode ser traduzido, tem que ser original em inglês, para não ter nenhum tipo de interpretação, tipo cães de raça definida, beagles, né? Para não ter nenhum problema desse tipo, e as boas práticas de laboratório, que são, na verdade, exatamente de LP internacional. Quem olha isso? Imetro. Então, é o Imetro que vai diplomar estudos de um laboratório. Não é que o laboratório é BPL, isso não existe. O laboratório vai submeter alguns estudos ao Imetro. E o Imetro vai dizer, esse estudo é BPL, esse aqui é BPL, esse aqui é BPL. Isso é muito importante para o pessoal do regulatório que estiver assistindo aqui entender, porque às vezes o laboratório diz, eu sou um laboratório BPL. Aí você pede para ver o verso do diploma de BPL, e lá vai estar escrito quais os estudos que foram auditados e quais são realmente BPL, ou seja, de LP. A Anvisa está de olho nisso, claro. Essa questão de toda essa questão, esse conjunto, né, de aceite mútuo de dados, guidelines, boas práticas de laboratório, tem uma finalidade, que é reduzir as barreiras comerciais, porque se a gente faz aqui, está valendo na Europa, está valendo nos Estados Unidos, está valendo na Ásia. Então, é claro que evita a duplicação de estudos, economiza tempo, economiza dinheiro, reduz o uso de animais, que é uma meta a ser perseguida, e aumenta, claro, a segurança dos produtos que vão para uso. Uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, porque a gente está vendo toda essa história e pensa, novos medicamentos, né? Que coisa maravilhosa. Aí a gente tem, inclusive, alguns estudantes que falam, eu vou ser cientista, eu vou descobrir uma coisa nova. Gente, é procurar agulha no palheiro. É um monte de palha, 5 agulhas misturadas nesse montão aí, e alguém tem que encontrar, né? Então, não é uma situação muito fácil. A outra questão que a gente precisa abordar antes de falar qualquer outra coisa é um exemplo que eu uso, inclusive, tudo quanto é aula de graduação, aula de pós, o que seja. É desfazer a confusão entre risco e perigo. E por quê? Porque toxicologia pré-clínica está pautada nessas duas condições, risco e perigo. Perigo, gente, não vai desaparecer nunca, como esse precipício. A gente pode fazer o que a gente quiser, o precipício continua lá. Então, qual é o perigo? É cair no precipício. O que é o risco? Bom, a gente está vendo uma cerquinha lá pequenininha, que a menina morre de vontade de pular, como a outra pulou. Por quê? Porque não existe proteção, é fácil, é baixinho, é pequeno. O risco de cair no precipício é enorme. O que faz a toxicologia pré-clínica? Pega esta cerquinha aqui e sobe metros. Então, vai dizer para a Anvisa qual a altura desta cerca perigo. Essa é a visão que a gente tem que ter de toxicologia pré-clínica. Bem, como é que é esse processo? Já disse, é longo e é caro. Só para vocês terem uma ideia, uma nova droga, vamos começar aqui com 10 mil compostos. Para chegar nos 250 compostos, para chegar na fase pré-clínica, desculpa, não mais que 250 compostos, mais ou menos nesse equilíbrio aqui. Bom, passou pelos pré-clínicos, ok, já determinamos risco, já conhecemos o perigo, já sabemos tudo isso,
pode ir para a fase clínica, ou seja, humanos. Quantos passam daí? Quantos passam, chegam aí? 5, nessa proporção. Tá, aí manda tudo para a Anvisa. Quantos acabam sendo registrados? Luane, um. Então, é um trabalho exaustivo, é um trabalho enorme que a academia, que os pesquisadores têm que fazer para a gente conseguir ter novos medicamentos. Obviamente, a gente está vendo que aqui é um grande gargalo, é uma grande peneira, né? E o tempo de demora é um tempo grande também, né? Numa primeira fase, a gente tem 6 anos e meio, depois lá se vão mais 7, depois 1 ano e meio. Ou seja, a gente tem que ter toda essa estrutura num país ou distribuída em vários países para conseguir chegar. É que não dá certo às vezes. Você olha o slide anterior e fala, puxa, mas de 10 mil para 250, né? O que faz a toxicologia? Gente, para chegar lá no final, algumas falhas podem acontecer. Normalmente, o percentual é eficácia. Então, o descobridor, o pesquisador, o inventor, aquele cara que está lá na academia, que é um brilhante sujeito de pesquisa, ele consegue determinar alguma coisa e diz, é eficaz, mas muitas não passam nos testes mais avançados de eficácia. Então, mais de 30%, um pouquinho mais de 30% para por aí. Claro que a toxicologia vai brecar mais, um pouco mais de 20%. Porque vai dizer, olha, não adianta, não dá para baixar o risco, isso aqui não dá. E mais um problema, que é o perfil farmacocinético. Esse, então, derruba em torno de 40% das moléculas. E se passar por tudo isso, tem as questões de mercado. Que eu vou dar um exemplo. Alguém descobriu um analgésico maravilhoso. Que bom. Então, a gente vai perguntar, ele é melhor do que os outros que tem no mercado? Não, ele é igual. Tá, ele vai custar mais barato? Qual é a vantagem? Não, ele vai custar a mesma coisa. Talvez um pouco mais caro. Bom, então, para que nós vamos gastar todo esse dinheiro se a gente já tem analgésicos que são bastante interessantes no mercado? Por que demora? Porque a síntese, às vezes o negócio é maravilhoso, mas ele tem uma síntese tão complexa que inviabiliza o projeto. Outras vezes ele é eficaz, mas ele tem baixa potência. Aí a gente teria que voltar na farmacologia e diferenciar eficácia de potência. Tem os dados toxicológicos, que demoram. E outra, por fim, não menos importante, mas às vezes em situações emergenciais a gente pode pular, que seria a identificação do alvo. Então, uma situação emergencial. Covid. Supondo que nós tivéssemos... qual que é o alvo? Onde ele age? Não sei. Tá, mas nós estamos numa emergência. Ele resolve? Ele tem alta eficácia? Tem boa potência e tal, 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 tal. Então, vai. E depois a gente resolve isso. Agora, em situações normais, isso não deve acontecer, né? A gente tem que conhecer bem do que nós estamos falando. E, na verdade, depois que a gente trabalha toda a questão pré-clínica, a gente vai chegar na Anvisa com um produto razoavelmente seguro, né? Por que eu digo razoavelmente seguro? Porque tem as outras fases, a fase clínica, né? E outras questões. Mas dá para iniciar os testes em humanos. E tem mais uma coisa. Às vezes eu falei ali no início, e é bom lembrar, que às vezes nós estamos querendo registrar alguma coisa lá na Anvisa, mas que já foi uma patente grande no exterior. E, por conta disso, existe uma experiência em humanos anterior que pode ser, sim, utilizada como dado. O que inclui? Qual é o pacote de pré-clínicos? O pacote que eu digo não é para vender, mas é o pacote assim, como eu tenho que pensar, o que tem que fazer? Eficácia farmacológica, segurança farmacológica, toxicologia geral, que inclui vias, uma série de coisas, já vou falar de tudo isso, genotoxicidade, farmacocinética, toxicologia da reprodução, carcinogênese e alguns estudos especiais. Eu vou deixar para falar da segurança farmacológica um pouquinho mais para frente. A gente começa falando da farmacologia, que é um passo importantíssimo. O pesquisador, o inventor, ou que seja, ele precisa oferecer ao laboratório de toxicologia aquilo que eu sempre chamei de book do investigador.
Ele precisa fornecer todos os dados que ele tem. Às vezes, a gente recebe coisas maravilhosas, que tem pKa, pH, que tem uma série de informações que vão nos ajudar demais a entender a via de administração, a biodisponibilidade e tudo mais. Mas tudo que o laboratório fez precisa ser entregue. E, parênteses, muitos laboratórios de investigação fazem estudos de dose, uma série de coisas, e acreditam que a gente pode pular esse pedaço quando vai fazer a toxicologia. Isso não é verdade, porque lembra que tem que ter BPL. Então, tem que ser repetido, mas o dado que ele envia é extremamente estudo que tem que ser feito. É um estudo que tem que ser muito bem delineado. Não é assim que a gente olha para a molécula e fala, acho que vou fazer isso. Não. Isso envolve uma discussão prévia bastante profunda para cada molécula. Bom, vamos falar sobre a seleção de espécies, de doses, qual o tempo que vai administrar, quais as vias de administração e o que é o tal do endpoint. Primeiro, regra. Estou falando de internacional. Eu não estou falando nada que seja exclusivamente brasileiro, Anvisa, etc. 2 espécies, um roedor e um não roedor. Já vou desfazer uma confusão agora. Normalmente, ratos e coelhos. Aí todo mundo fala assim, mas coelho não é roedor? Porque todo mundo enxerga o coelho roendo uma cenoura. Já vou dizer que zoologia nos conta que coelhos são lagomorfos, eles não são roedores. Então, nós temos aí um roedor e um não roedor. Professora, pode ser o cachorro? Não. Nós estamos falando, segundo os guidelines, de espécies menores, menos complexas. E as que mais se encaixam são essas, ratos, camundongos e coelhos. E por aí vamos. Pode ser peixe? Não, não pode. Não pode, porque o metabolismo é muito diferente, né? Outra questão, e é o começo da discussão, é o seguinte: então, a gente já tem o book do investigador, a gente já sabe uma porção de coisas, vamos começar. Precisamos usar as doses que ele utilizou e observar os efeitos. E a gente pode ir aumentando as doses devagarinho até chegar no primeiro efeito não desejado. Depois eu vou falar um pouco de efeitos não desejados, mas assim, o primeiro que aparecer já me coloca esse traço vermelho aqui do gráfico e que me diz, daqui para cima são efeitos tóxicos, então eu não vou poder pensar em efeito terapêutico dessa dose para cima. Aí é que muita coisa cai, porque para apresentar efeito ele precisa ser uma dose maior, já está apresentando toxicidade, pronto, não deu certo, que pena, vamos para a próxima, né? Então, todos os estudos posteriores, eles são baseados nisso aqui, né? O NOAEL é o traço de que não observa efeitos colaterais. Alguns estudos podem ser conduzidos com a primeira dose que apresenta efeitos considerados tóxicos na toxicologia. Quanto tempo demora um estudo? Essa é uma outra questão. Bom, depende. Para que ele vai ser usado? Com que frequência? Então, a minha pergunta normalmente é assim: você usou um analgésico, sei lá, ácido acetil salicílico no ano passado? Usei. Quantas vezes? 2. 2 em um ano. Então, é um uso muito raro. Aí a gente pode se fixar. E vai ser assim que vai ser? Vai ser assim. Tá. Peguei o exemplo de analgésico do começo, vou com ele até o fim. Tá bom, então a nossa prioridade são os estudos agudos. Agora, se o medicamento vai ser utilizado por mais tempo, com um pouco mais de frequência, mas com intervalos regulares, nós podemos pensar em doses repetidas, mas não mais que 2 semanas. Bom, e se eu pretendo um uso maior? Bom, aí nós vamos ter que fazer doses repetidas praticamente um mês, 28 dias. E se for de uso crônico? Nossa, a gente tem aqui medicamentos para controle de perfil lipídico, controle de pressão arterial, que o sujeito médico fala, olha, você vai tomar isso aqui o resto da vida. Então, aí nós vamos ter que fazer 90 dias ou mais. Ou mais. Bom, aí tem uma outra questão. Existe uma exigência mundial
de que uma segunda via seja utilizada. Então, se ele é indicado para via oral, a gente acaba tendo que escolher uma outra via e a grande maioria das vezes é parenteral. Isso também é exigência de guideline, é obrigatório. Às vezes, quando não é possível uma segunda via de administração, então a gente tem que conversar com a Anvisa, explicar por que não pode ser, né? O que são os endpoints? Animais, em definitivo, não podem sofrer, de jeito nenhum. Todo experimento tem que ser acompanhado de bem-estar animal, todas as condições para que ele fique bem têm que ser providenciadas, de maneira que o animal não pode sofrer. Então, se a gente tiver mortalidade, se a gente tiver sinais clínicos ruins, por exemplo, o animal está apresentando cianose, o animal, aqui embaixo, olha, peso, temperatura, atividade geral, ele parou de brincar, ele parou de explorar a gaiola. Muito ruim isso. Ele está comendo normal, ele está bebendo água normal, só que ele não está ganhando peso, ou pelo contrário, está emagrecendo. Como é que eu sei isso? Gente, os animais são pesados todos os dias. A água é colocada em medida que nós já sabemos qual é, e a água é medida no dia seguinte para saber quanto ele bebeu. A comida é a mesma coisa, a comida é pesada e depois a comida que sobrou a gente pesa. Então é tudo muito controlado, não é assim como as pessoas imaginam que pode ser assim, uma coisa, vou pôr comidinha para ele, né? Exames hematológicos e bioquímicos de acompanhamento. Não pode ter anemia, não pode ter problema no perfil hepático, nada disso. Já deu para entender que são animais extremamente saudáveis e que os biotérios também não podem ser biotérios que não sejam biotérios estrelados, digamos assim, né? São biotérios que têm que tomar banho para entrar, tem que tomar banho para sair, lavar a cabeça, inclusive. As roupas de biotério são utilizadas unicamente lá dentro, não saem, são lavadas até lá dentro, na grande maioria das vezes. São biotérios que podem nos dar a certeza de um endpoint que não foi uma contaminação externa ou coisa assim, que é a droga que está fazendo aquilo. Bom, como é que a gente começa? O começo de tudo é a genotoxicidade. Não dá para ir adiante com uma molécula que causa dano ao DNA. Bom, mas que tipo de dano? Peraí, vamos olhar. Então, a gente tem aí, inicialmente, a mutação reversa, que é o teste de Ames. Atenção, Ames não é inicial de nada, é o nome do inventor do estudo, tá? O sobrenome dele. Aberrações cromossômicas ou mouse linfoma, micronúcleos, e eu ainda sempre sugiro que se faça o teste do cometa, que não tem guideline OECD, mas que ajuda a gente a discutir os resultados que são obtidos nesses estudos que estão aí na tela. E a gente tem dois tipos de problema, né? O clastrogênico e o aneugênico. Está aqui, olha, nesse gráfico fica mais fácil. A mutação ela pode acontecer de duas formas. Ou clastrogênica, que é uma mutação gênica, aí a gente tem uma alteração de um alelo, e aí a gente pode encontrar substituição, adição, perda de base, alguma coisa assim. Agora, se ela for aneugênica, que é assim classificada, a gente vai ter uma mutação cromossômica, que da onde sai? Bom, são modificações maiores que vão levar a mutações estruturais, ou você tem um cromossoma que tem a sua estrutura faltando um pedaço, ou duplicando uma parte, né, da estrutura do cromossoma, ou mutações numéricas, que a gente já sabe que são extremamente problemáticas, faltando ou sobrando cromossoma, e a gente vê isso num cariótipo, né? Então, a meta é discutir se está acontecendo uma dessas coisas. Eu posso até rapidamente dar um exemplo, que é um exemplo muito atual. Muitos profissionais dizem assim, esse é um exemplo bem interessante, a nicotina é carcinogênica. Espera aí, moçada, senhoras e senhores, muita calma. Porque o que acontece? A nicotina, quem lembra aqui de meiose e mitose? Então, vamos falar um pouco da mitose. A mitose tem aquelas fases, G1 e depois. E aí, o que acontece? Quando chega lá em G2, a própria célula faz uma avaliação.
Está tudo em ordem, o DNA está bonitinho, está tudo certo? Não está. Então, tem um mecanismo de reparo. O que a nicotina faz? Ela dá uma bagunçadinha ali. Então, quando chega na hora do mecanismo de reparo, ali nas alturas de G2 para frente, a própria célula se arruma. Isso é um mecanismo normal de toda divisão celular, de toda mitose, mecanismo de reparo. E no caso específico da nicotina, o que acontece? Quer dizer, no geral, o que acontece? Ou arruma ou morre. Por quê? Porque se ela for adiante, ela vai originar alguma coisa que não é aquilo que a gente está esperando, e a gente vai ter originando uma célula atípica, muito provavelmente um tumor. Tá. No caso da nicotina, o que acontece? Deu uma bagunçadinha ali. O mecanismo de reparo funciona. E isso, eu estou dando um exemplo, deixa eu ver aqui, que vale para as células pequenas de pulmão. Então, aí o que vai acontecer? Quando a célula arrumou, e a gente tem a origem da célula pequena de pulmão, está tudo certo, não vai ter problema nenhum. Mas e se não conseguir arrumar? Inviabiliza ali mesmo. Aí o que eu vejo? Eu vejo, já li vários artigos dizendo assim, tem uma diminuição do número de células pequenas do pulmão. Obviamente, porque aquelas que não foram consertadas não foram adiante, morreram. Então, não posso dizer que é carcinogênica. Mas muita gente só lê o artigo até o abstract, né? E sai falando uma série de coisas. O que isso chama a atenção de todos nós na toxicologia pré-clínica? Pelo amor de Deus, leiam tudo até o fim. Estudem e escutem o especialista quando discute esse o que está aqui. Olha, a avaliação dos resultados é extremamente importante. Então, assim, a gente tem que ter um especialista em genotoxicidade para discutir isso. A farmacocinética. Bom, a farmacocinética, aí sim, a gente já vai precisar entender como essa célula se dispõe no organismo, como ela é absorvida, como ela circula, como ela é metabolizada, como ela é eliminada, para a gente poder entender o que acontece no processo de toxicidade. Se a gente fala de analgésicos, a gente pode exemplificar aqui melhor ainda, um paracetamol, que tem doses definidas, que são bastante seguras, e tem uma frequência definida, que também é bem segura, mas na hora que a gente extrapola a dose, a gente tem um mecanismo de toxicidade muito importante, e a gente, infelizmente, tem visto ultimamente muitos casos de suicídio com paracetamol, por conta da exacerbação da dose. E existem também casos de intoxicação de crianças acidental, porque a mãezinha contou errado as gotas ou coisa parecida. É uma toxicidade hepática. Então, a farmacocinética é muito importante para refinar esses dados todos, né? Saber se faz bioacumulação, etc. E os estudos que eu falei que ia falar um pouco mais para frente de segurança farmacológica. Está tudo lindo. Nós estudamos a biodisponibilidade, por exemplo. Como é que estuda a biodisponibilidade para a gente poder chegar aqui? Aí é que entram os cães. Então, lembrando uma regra do CONSEA, infringir esta regra é crime. Qualquer animal só pode participar de um único experimento em toda a vida dele, um único. Então, a biodisponibilidade, quando a gente chega lá, para preparar os dados para os primeiros estudos humanos, o que se faz é administrar aquela droga que nós já sabemos que é segura, nós já sabemos que não vai alterar o DNA, nós já sabemos qual o patamar de toxicidade, já sabemos tudo isso. Então, é administrada uma dose, aliás, normalmente a gente trabalha com 3 ou 4 doses, sempre respeitando aquele gráfico inicial que eu mostrei, e com machos e com fêmeas, e coletamos o sangue antes da primeira administração, depois com 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas. Construímos um gráfico, né? Então, a gente vê a absorção, a gente vai procurando nessas amostras a droga. E aí a gente constrói um gráfico, ou seja, a gente conhece a distribuição que essa droga estará disponível lá no organismo. Isso já serve para delimitar, para determinar qual o tempo, de quanto em quanto tempo essa droga deve ser administrada, qual o patamar de dose que deve ser utilizado. E aí o que acontece com esses beagles? Por que beagles? Porque é uma determinação dos guidelines OECD.
não adianta querer usar o Fox Paulistinha, porque não vai dar certo, né? Isso é padronizado, quer dizer, para a Europa reconhecer essa biodisponibilidade, para os Estados Unidos, para a Ásia, tem que ser feito dessa forma. Bom, e o que acontece com os Beagles depois disso? Eles vão ganhar uma família, eles vão para a doação. Eles não podem participar de mais nada, eles já deram a contribuição deles. Então, seria receber a droga, coletar essas amostras e depois conviver numa família feliz. É isso que era feito no Instituto Real e essa é a praxe de todos os laboratórios que trabalham com esse tipo de estudo. Tudo isso resolvido, já vão para os estudos clínicos. Bom, mas acabou a toxicologia? Não, 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 não. Então, dependendo da droga, podem ser feitos estudos de segurança farmacológica cardiovascular, respiratório e sistema nervoso central. O bonito do cardiovascular, por exemplo, é conversar com um especialista em cardio, que é pesquisador aqui, sabe do que está falando. Primeiro, é muito bonitinho de ver isso, os animais são treinados na esteira durante bastante tempo, então eles ficam com uma competência, vamos dizer assim, física muito boa. Depois, eles vão para o estudo, então, eles vão fazer esteira de novo, e dentre alguns outros experimentos, e ali vai ser medido o batimento cardíaco, frequência cardíaca, o bromotropismo, o cronotropismo, vai ser estudada a pressão arterial e tudo mais durante o exercício, na presença e na ausência daquela droga. Então, a gente já tem um perfil cardiovascular. E tem alguns outros estudos paralelos. No respiratório também existem protocolos, no sistema nervoso central também, que vai memória, orientação, marcha, senso de equilíbrio e uma série de outras coisas que são feitas. Mas isso pode ser paralelo já à sequência de estudos clínicos, né? Já dá até para ir comparando. A outra questão é que, em toxicologia, qual é a tolerância que a toxicologia tem para o uso de drogas durante a gravidez? Tolerância zero. Bom, mas algumas gestantes precisam usar alguns medicamentos. E como é que faz? Que medo a gente tem disso? A gente tem muito medo depois da talidomida, muito medo, a gente tem pavor, a gente tem horror disso. Então, são feitos, quando é necessário, muitos medicamentos aqui, que a gente tem, inclusive, nas farmácias, não passaram por esse tipo de estudo, mas você vai lá na bula e está escrito contraindicado o uso durante a gestação, ou no primeiro trimestre, ou sei lá o quê. Por quê? Porque não tem esse estudo aí. Então, a gente faz 3 tipos de coisa, que é fertilidade e desenvolvimento embrionário inicial, o desenvolvimento embriofetal, importantíssimo, porque tem a fase de organogênese, o desenvolvimento peri e pós-natal, como é o comportamento desse recém-nascido. E aí tem um monte de estudos que se faz também. Um roedor nunca cai de costas, por exemplo. Então, tem um estudo que a gente pega o recém-nascido, bota ele deitadinho de costas e liga o cronômetro, ele não vira. Dali uns dias ele começa a querer virar. E depois de uns dias ele vai para as 4 patas. Então, a gente está medindo o desenvolvimento neurológico desse recém-nascido, né? E por aí vai. Como eu falei para vocês, dá para falar 2 dias de toxicologia pré-clínica. Tudo isso dá para fazer de uma forma combinada. Então, tem guidelines que já, para diminuir o número de animais, antigamente era de uma geração. Eu sou do tempo que a gente fazia o estudo toxicológico para uma geração, depois fazia outro estudo, tudo de novo, mas para 2 gerações, fora os estudos de fertilidade. Agora a gente faz tudo de uma vez só. Vai seguindo, fica um pouco mais longo, mas vai seguindo e a gente tem muito mais resultados. O que eu trouxe aqui? Ninguém precisa saber isso decora, é só entrar na página da OECD. Mas só para vocês terem uma ideia, que quanto isso é sério, os guidelines são numerados. Então, esse é o 421, a gente tem o 422, que é um estudo combinado de toxicologia reprodutiva. E o que é importante aqui? Não só a ninhada, como até o comportamento materno. Então, também precisa ser uma pessoa treinada para reconhecer tudo isso. O que é isso aqui? Verem que legal que é o estudo. Esse aqui é um estudo de crânio que a gente faz com metodologias que são para clarificar, digamos assim, tornar transparente todas as estruturas moles, né? Colorir as estruturas que são ósseas ou cartilaginosas.
No exemplo anterior, a gente está mostrando aqui, acho que não sei se dá para ver, uma ossificação incompleta do osso frontal. Está vendo a diferença de coloração aqui? Bem importante. Aqui é um outro caso, olha que coisa horrorosa, uma má formação de ossos do crânio, má formação de vértebras, má formação de costelas, essa articulação de eixo completamente modificada, e até na parte de quadril, né? E cadê toda a ossificação do trem posterior? Então, isso aqui é gravíssimo. Se acontecer isso, até logo, completamente proibido em qualquer situação. É claro que todo estudante tem ideias, né? Então, quando eu fui estudar essa área, eu achava que procurar aleatoriamente todos os detalhes, né, da estrutura óssea era um pouco arriscado, se fosse aleatório. Então, eu acabei inventando isso aqui e depois acabou sendo aplicado no laboratório, que é um guia, né? Então, primeiro isso, quer dizer, o crânio e mandíbula, maxila, depois a gente vem aqui para o início dessa articulação crânio-tórax e vai descendo, vai olhando vértebras, vai olhando tal, e também a parte de trem anterior, né, as patinhas dianteiras, a ossificação vai descendo, vai descendo. Quando a gente chega aqui, vocês vão falar, mas o que está fazendo esse 4 aqui? É porque você já olhou o trem dianteiro, você vai olhar o trem posterior, né? E aí constrói uma ficha, fica mais fácil. Olha o que é uma malformação de vértebras, que coisa horrorosa. Tá? Então, essas coisas todas são muito bem identificadas nesse tipo de exame. E aí tem uma outra parte do exame. Pô, mas como é que eu consigo todos esses fetos? Como é que a gente consegue isso? Nós sabemos exatamente qual foi o dia da fertilização, porque os animais, por protocolo, são colocados para cruzar e no período fértil da fêmea, que é reconhecido, o técnico de laboratório vai separar aquelas que estão no período fértil, ele já tem uma noção de proestro, metaestro, diestro, etc. Então, ele com cotonete ele vai identificar pelas células de descamação. Aquela fêmea é colocada junto com o macho, que é treinado, e no dia seguinte a gente vai procurar espermatozoides no sistema, na entrada vaginal da fêmea, havendo, a gente já vai contar como o primeiro dia de fertilização. Existe uma discussão na toxicologia se esse é o dia 0 ou se esse é o dia 1º, mas, enfim, é isso. A gente precisa ter certeza que a droga foi administrada durante o período de organogênese, e um dia antes do termo, porque é de 21 dias, um dia antes do termo, é feita uma cesariana e esses animais são retirados. Esses não vão para estudo pós-natal, nem perinatal. Esses vão passar pelos estudos anteriores que eu mostrei e por esse aqui, que se faz um corte separando mandíbula e maxila, vários cortes para estudar o cérebro, todas as regiões, ventrículos e tudo mais, e alguns cortes abdominais que vão ser estudados. Câmaras cardíacas, rim, pulmão, pâncreas, fígado e tudo mais. Eu já tive um técnico fantástico que, com uma gilete, ele conseguia fazer mais do que esses 4 cortes. Era como se fosse, quando ele entregava o exame, era como se a gente estivesse olhando uma imagem de tomografia. Obviamente que precisa de lupa, e é um estudo bastante demorado. Assim, demorado, sim, porque precisa passar por várias etapas, mas a gente precisa se debruçar sobre ele com muita atenção, né? Na carcinogênese, primeira coisa, as drogas de uso crônico, porque se for a gente falar de uso agudo, aí outra coisa, gente, agudo, não sei se eu já falei isso, mas se falei, vou repetir. Agudo é 24 horas, não me interessa quantas administrações aconteceram, se eu administrei de hora em hora, se foi cada 2 horas, mas é 24 horas, isso é agudo. Passou daí, então a gente vai ter as outras classificações que eu já mostrei. Drogas, claro, que se a gente fizer o estudo lá de genotoxicidade e já viu que aquilo dá problema e que não tem reversibilidade, então não tem discussão. Mas, às vezes, a gente tem questões que são discutíveis. E pode, por ser droga indicada para uso crônico, pode ser exigida a carcinogenicidade, que é um estudo longo, de mais de 6 meses,
onde o animal vai receber essa droga diariamente, e isso precisa ser feito num laboratório, num biotério de condições controladíssimas. Esse animal só pode morrer de velhice. Porque se ele não morrer de velhice, ele tem que morrer de câncer. Não tem outra alternativa. O que é começar a acontecer de errado nesse meio do caminho inviabiliza o estudo, né? Então, me perguntando assim, o povo está assistindo, está pensando assim, bom, mas ela só fala de animais. Ela só fala de animais, ela só fala de animais. Sim. Os estudos para os quais não existe método alternativo, ainda, obrigatoriamente, tem que ser feito em animais. Qual é a regra? Os 3 R's. Isso é mundial também. É reduzir o número de animais, alterar completamente o estudo para que ele não use animal nenhum, ou refinar o método. Então, a gente tem no Brasil um órgão responsável, né, pelo reconhecimento dos métodos alternativos, que é o CONSEA. E o CONSEA não é porque alguém lá do outro lado do planeta descobriu que pode fazer aquele estudo, como eu já escutei, infelizmente, na TV, com cebola. Eu vou dizer, pois é, quem é que validou esse método? Então, a gente tem, obrigatoriamente, esse método tem que ser validado. Quem vai validar isso vai ser o Inmetro. O CONSEA vai reconhecer essa validação e a Anvisa vai aceitar. Então, não é uma coisa também assim tão simples, e o mundo inteiro trabalha desse jeito. Aí eu vou deixar todo mundo feliz agora. Então, por exemplo, pele, antigamente, usava a orelhinha do coelho, ou então a gente depilava 10% de área de pelo do dorso do coelho, ficava pincelando a droga lá, era o que tínhamos. Hoje, não. Hoje a gente tem uma história de ter o desenvolvimento de kits, né? E com material de pele humana doada, inclusive. Quem teve a primazia disso foi a L'Oréal, em Paris. Nós tivemos muito problema para trazer esses kits para o Brasil, porque aqui tem uma legislação que é um pouco mais complicada com relação a usar material humano. Mas, enfim, lutamos e vencemos. Então, a gente tem os métodos de irritação dérmica validado mundialmente, né, reconhecido pelo Conselho, obviamente, validado pelo Metro, é um guideline OECD, de corrosão dérmica, a mesma coisa. E aqui está o Skin Ethic, né, que é a EpiSkin, que a gente chama de teste do EpiSkin. A gente vai expor células epiteliais à droga e vai ver o que acontece ali no kit. Então, de irritação e corrosão, a gente tem todos esses guidelines, tudo in vitro, né? Olha que lindo que é. Eu peguei isso da internet, do site da EpiSkin. Quem entrar lá vai ver tudo isso aqui. Mas eu quis trazer para ilustrar, para vocês perceberem que é uma coisa minúscula, é uma coisa muito bem feita, e a gente tem resultados bastante confiáveis, porque são métodos validados, né? Isso é uma grande ideia da L'Oréal, isso caminhou léguas. Então, hoje a gente tem irritação de pele, corrosão, exposição ultravioleta, danos ao DNA, adesão bacteriana, parte genômica, permeabilidade, sensibilização cutânea, à disposição. São métodos alternativos. Então, tudo isso que se fazia com animais não se faz mais. Tem o teste de fototoxicidade in vitro com células 3T3, NRU. Essas células são células embrionárias, de fibroblastos embrionários, e também tiramos, então, a fototoxicidade da frente utilizando animais. E tem também avaliação de absorção cutânea por esse guideline 428, que é in vitro da mesma forma. O ensaio de linfonodo, esse ensaio de linfonodo ainda usa animais, mas é um número bastante reduzido, né? E tem os testes com radioatividade e sem radioatividade, com marcador, sem marcador. E por isso que tem aqui as versões não radioativas do ensaio de linfonodo local. E a gente tem, então, desde 2019, a EpiSkin nos trazendo kits que são validados lá pelo Inmetro, que são reconhecidos pelo Conselho e que são aceitos pela Anvisa.
Então, isso a gente tem o Bracvan, né, que é dentro do Inmetro, que é o Centro Brasileiro de Reconhecimento de Métodos Alternativos Validados, e a gente trabalha com isso. Existe uma resolução do CONSEA, que é a resolução de número 31, que valida, né, os testes de irritação ocular. Por quê? Porque irritação ocular também era um problema. E aí, colírios, pomadas e outros medicamentos, né, ocular, para teste de medicamentos para tratamento dos olhos oculares. Então, a permeabilidade e opacidade de córnea bovina. Então, assim, essas córneas, elas são coletadas nos matadouros e são frescas e tem que chegar fresca no laboratório para poder fazer esse estudo. O olho isolado de galinha e permeação de floriceína. Todos eles são métodos alternativos e reconhecidos. Bom, então são alternativos para essas duas situações especiais. Tem mais uma que eu vou falar no final. Mas agora a gente pensa, toxicidade aguda oral. Gente, antigamente, eu me lembro dos meus bancos escolares da faculdade, que tinha que aprender a fazer DL50, 100 animais. Aí matava aquele monte de animal. Aí tinha que fazer uma curva, tinha que ser sigmoide, tinha que não sei o quê. Acabamos com essa história. Ouviram minhas preces, porque acabamos com essa história. Então, hoje, nós temos alguns guidelines, que são o 420, 423, 425 e 129. Como é isso? Bom, resumindo, explicando todos esses de uma única vez. Os guidelines, eles dão 3 faixas de dose, e a gente vai estudar com 3 animais. Vocês estão vendo ali o up and down. A gente tem um guideline do OECD que ensina a gente a subir ou a descer a dose, dependendo do que está acontecendo. Então, são 3, gente. 3, né? Antigamente eram 100. Então, está dentro dos 3 R's que a gente falou, né? Uma redução enorme. Um dia, quem sabe, a gente vai ter um kit que vai conseguir resolver o problema. Tem muita gente estudando isso, inclusive métodos em sílico, são os métodos por computador, mas nós ainda não temos essa validação aqui no Brasil. Com relação aos métodos alternativos para o sistema respiratório, a gente tem toda essa evolução. As monoculturas, né, que tem interface líquido-ar, as multiculturas, o tecido epitelial reconstituído, os cortes pulmonares e alguns sistemas microfisiológicos que são, então, kits que são feitos justamente para testar. Ah, mas Ingrid, será que isso é super seguro, super definitivo? Olha, se é super definitivo, eu não vou dizer que é, mas vou dizer que nos dá uma noção perfeita do que deve ser deixado de lado e o que é possível, com a molécula que é possível prosseguir. Agora, eu vou falar assim, como diz um cara ali da televisão, para tudo que você está fazendo e olha para essa figura. Por quê? Você fica todo este tempo, 5 anos, sei lá, olhando para uma molécula que é uma maçã. E você viu todos esses resultados, desde o book do investigador até o final dos estudos toxicológicos. Lindo demais. Quando você parte o negócio, o que tem lá dentro? Tudo de uma laranja, nada do que parecia por fora. Meu Deus do céu! O que eu faço com essa molécula? Muda de rumo. Muda de rumo. Porque muitas vezes você tem certeza que ela serve para uma determinada finalidade clínica. No entanto, quando você partiu ali, você viu, meu Deus, nada a ver, vou jogar fora. Não. Então, tem uma passagem minha, que obviamente não vou dizer qual indústria foi, nem que molécula, mas a situação era a seguinte: era a investigação de uma molécula para cicatrização. Legal, né? Só que no final, quando me trouxeram todo, porque era assim, né? Eles faziam tudo, eu ia orientando, depois eles juntavam tudo e punham na minha mesa e diziam assim: faça o parecer final. Então eu tinha que, imagina, eu ficava uma semana estudando aquele monte de coisa, detalhe por detalhe, e de repente eu percebo que tinha uma alteração no coagulograma, importante. E chamei o profissional lá do laboratório clínico, que, atenção, laboratório clínico de análises veterinárias, né? O patologista também tem que ser veterinário, não adianta ser médico de humanos, porque quem entende de rato é veterinário, né? E aí eu chamei lá o técnico,
que, por sinal, era um biomédico ultra treinado nessa área, e falei para ele, escuta, o que é isso aqui? Porque isso aqui é quase um hemorrágico. Como é que a gente vai fazer uma... Vai tentar a cicatrização com um negócio desse? Ele falou, pois é, professora, mas aí o resultado é esse, não dá para mudar. Fiquei pensando. Aí, quando eu fui para a reunião com a indústria, eles estavam assim, cabisbaixos, né, sorumbáticos, porque, coitada da minha molécula, né, jogamos dinheiro fora. Eu falei, eu não acho, porque se vocês pensarem em usar isso em úlcera de decúbito e pensarem que vocês vão diminuir a probabilidade da formação de trombos nessas pessoas, ou se vocês usarem isso sobre cicatrizes de cirurgia, que muitas vezes é necessário usar, vocês vão ter uma segurança a mais com relação à formação de trombos. Que boa ideia, né? Então, é aprender a mudar de rumo. Veja o exemplo da penicilina, que em vez de jogar fora o negócio todo embolorado, a gente tem hoje uma molécula fantástica, né, que com toda a sua evolução, depois de todos os anos, e a própria história do Viagra, que foi a mesma coisa, né? Era inicialmente para hipertensão pulmonar e, de repente, alguém não quis devolver a sobra do medicamento que estava em estudo clínico já. Quando foram descobrir por que descobriram a molécula do século, né? A primeira vez que se trata problemas de ereção assim, diretamente. E, por fim, a todos que me ouvem, eu queria dizer que um dos momentos mais importantes é a discussão do protocolo, que deve envolver o sujeito que trouxe a molécula para desenvolvimento, que é o desenvolvedor da molécula, o pessoal da toxicologia, e não é um toxicologista, eu digo o pessoal da toxicologia, da genotoxicidade, de ratos, de cães, de patologia, todo mundo, e aquele que quer submeter o produto a registro. Porque tem muitas dúvidas, porque ninguém sabe direito o que é a toxicologia pré-clínica. Quantas vezes eu escutei, gente, vamos diminuir o número de animais, imagina, olha quanto animal. Eu digo, pois é, não dá, porque tem o guideline OECD, e se não fizer assim, a Anvisa não vai aceitar. Bom, e se a gente diminuir o tempo, né? Se a gente diminuir o tempo, também não vai dar certo. Vamos usar como exemplo a própria sildenafila. Mas é um uso eventual. Será? Tem certeza disso? Para algumas pessoas pode ser eventual, mas para outras eu acho que não. Então, tem essa discussão de quanto tempo vai demorar para desenvolver. Eu vou terminar dizendo para vocês que é uma área maravilhosa, que é uma área fantástica, que exige um conhecimento geral de biologia, de química, de farmacologia, de toxicologia, de análises clínicas, de patologia, de tudo isso. É essencial para que a gente possa levantar aquela cerquinha, diminuir os riscos, lembrando que o precipício nunca vai sumir de lá. Dizer a vocês que é um processo longo, que deve ser respeitado, que é um processo caro, mas que vale super a pena, porque a gente vai na farmácia, a gente compra alguma coisa, a gente usa, dá para os nossos filhos, para os nossos netos e sabe que ninguém vai morrer por causa disso. Eu queria agradecer muitíssimo o convite, fica aqui o meu e-mail e fico à disposição. Aqueles, se tiver alguma pergunta que eu não consiga responder, pode me mandar um e-mail que eu vou responder. Espero não ter passado da hora. Eu nem olhei. Foi ótimo, Ingrid. Muito obrigado pela explanação. Eu fiquei particularmente apaixonado porque você traz todo esse conhecimento e exemplos práticos, né? E a gente, infelizmente, no Brasil, como quase não tem, né, laboratórios que fazem isso, então nós temos pesquisadores igual a você, que conseguem ainda executar e realizar os estudos. E hoje eu percebo que a falta de laboratórios com o conhecimento que você tem, né, para a realização dos estudos, acaba minimizando as possibilidades que a gente tem de lançar novos medicamentos, né? Nós temos, eu trabalho, eu acho que eu nunca comentei contigo, mas eu trabalho também realizando estudos de fase um e várias universidades, vários pesquisadores, várias empresas farmacêuticas nos procuram. E, infelizmente, quando a gente vê o pacote de testes realizados, ou talvez até não realizados, né?
a gente fica relutante e fala, eu não posso ainda seguir para uma fase 1 em humanos, porque os dados apresentados são escassos, né? E às vezes, como você mesmo colocou, não são dados acreditados pelo Inmetro, né? O laboratório até tem uma acreditação em alguns outros estudos, mas não para aquele estudo especificamente, né? Então, achei importante essa ressalva que você colocou. Obrigado, a palestra foi maravilhosa. Nós temos, olha, eu nunca recebi tantas perguntas por e-mail. Socorro! É, recebi várias perguntas já por e-mail anteriormente à sua apresentação. Temos aqui algumas perguntas também no chat. Nós vamos tentar responder algumas e dentro do nosso tempo possível. Mas já fica aqui o nosso agradecimento em nome da academia. Você também, que é acadêmica, né? E com freira agora. Fica aí o nosso agradecimento. Eu queria começar, assim, a sua área ela é tão vasta, né? A gente poderia, como você disse, falar aqui horas, mas eu vou começar por aquilo que eu acho que mais aflige a todos, e algumas perguntas foram relacionadas a isso. Ah, lógico que não existe uma resposta única, né? Como você explanou em alguns momentos, mas o que que é básico para ir para um teste, para um primeiro estudo em humanos, um fase 1? O que que é básico nos pré-clínicos? O que que é ser um pacote mínimo? Lógico, pensando. Bom, acho que vou tentar. Vamos pensar via oral, uso crônico, ou talvez até um uso agudo e um uso crônico. Tem que seguir essa linha que eu sinalizei aí. Então, a primeira coisa, os testes de genotoxicidade. Essa é a Uhum, primeira coisa, porque aí a gente já faz uma limpeza, serve ou não serve? sim. Claro que para dizer que é carcinogênica ou não, vai ser lá no final se fizer carcinogênese, mas o serve não serve, passa ou não passa, vai ali. Depois, um estudo agudo, que é aquele que eu falei, de 24 horas, Uhum, dependendo da aplicabilidade, doses repetidas, aí você escolhe um. Qual é a indicação clínica da dose? Não pode deixar de fazer, a menos que a Anvisa concorde, 2 vias. Então, sim. se a gente tiver uma explicação muito importante para fazer uma via só, pode ser. Por exemplo, no caso de insolubilidade do fármaco, eu poderia justificar uma via só? Pode, Pode. pode. Se a gente consegue provar que a única forma dessa molécula ser absorvida no trato gastrointestinal, é isso. Não dá para fazer outra coisa, porque não vai dar certo o estudo. Ele vai Uhum, ter resultados que não são fidedignos, né? Essa é a sim. questão. Aí você vai ter uma mortalidade de animais e pronto, estragou tudo, não dá certo. Então, essa é uma questão. O tempo de administração, então, se vai ser doses repetidas, depende da indicação, né? Então, não adianta chegar na Anvisa com alguma coisa que é proposta para uso crônico e fez só agudo. Ela não vai aceitar com razão, né? Uhum, com razão. E, o que muitas vezes dá para dar uma puladinha assim rápida é a biodisponibilidade, mas aí quem vai partir para estudos clínicos não tem esse dado. Então, Uhum. é bem Fica até importante ter difícil para a esse gente dado. planejar os tempos de coleta, tempo de internação, onde esperar os maiores efeitos, né? Ou talvez os Exatamente, adversos. exatamente. E assim, não é um estudo muito fácil de ser interpretado. Eu nunca fiz os cálculos, eu sempre fiz toda a parte técnica, gerenciei toda a parte técnica, avaliei os resultados, mas a construção da curva, o cálculo de área sobre a curva e tudo isso, sempre entreguei para um estatístico fazer, para ter absoluta segurança do que estava sendo dito e feito, né? Então, esse Sim. é o mínimo, porque os estudos de segurança farmacológica, que pode ser respiratório, cardio, não sei o quê, o estudo de reprotox, esses outros estudos, eles não fazem parte do pacote essencial, mas, obviamente, na hora de fazer a bula, precisa estar escrito lá. Não foram Uhum. feitos estudos cardiorrespiratórios ou neurológicos ou tal. E se algum estudo foi feito, é preciso dizer, porque uma vez também eu percebi que havia um aumento de peso de testículos de ratos. E aí alguém me perguntou, mas precisa pôr isso na bula? Eu falei, olha, depende. Se você fosse usar esse medicamento, você gostaria de saber disso? Claro que sim. Eu falei, então põe na bula, né?
Então, é isso, quer dizer, tem coisas que são mínimas e tem coisas que são desejáveis. Você falou da construção da área sob a curva, da concentração sanguínea, né? Versus tempo. Mas a minha pergunta é a seguinte, que aliás não é minha, também veio encaminhada por e-mail, e me desculpe agora a pessoa que enviou, porque realmente eu não tenho o nome dela aqui disponível neste momento, mas estou fazendo aqui já o ato de transferência da pergunta, né? Ah, a pergunta era, como eu vou fazer a alometria, né? Calcular, fazer a extrapolação da dose para humanos a partir do NOAEL ou do NOEL. E essa dose calculada, né? Pode ser por tabela, por área, etc. Ela vai ter que ser iniciada numa dose muito menor ainda do que essa? Ó, eu vou traduzir a pergunta e já vou dar Tá. uma resposta. Existem tabelinhas Uhum, prontas, tá? Prontinhas, que você tem as doses em roedores, quanto isso equivale em cães, quanto isso equivale em humanos. Normalmente não é muito diferente, tá? Miligramas por quilograma de peso. Não tem normalmente muita diferença, não. Por quê? Porque o animal ele é muito sensível em mostrar a toxicidade. Então, a gente tem uma noção muito clara do risco, de como você vai manipular o risco. Então, existem tabelinhas prontas que não precisa se preocupar, tá? E é. a segunda parte da pergunta era o que mesmo? Do Acho, cálculo acho da, que eu da resumi toda. dose, isso, para que aquela dose calculada pela área de superfície corporal, né? Assim, Uma vez sim. calculada essa dose, eu preciso começar com doses inferiores entendeu? A pergunta é nesse sentido. Entendi, entendi. Na verdade, o que a gente usa muito com relação, quando a gente já sabe de cães a área sob a curva e já entendeu qual é o comportamento da molécula, e quando a gente começa a ter um decaimento da quantidade de moléculas ativas na circulação, a gente consegue planejar uma primeira dose para humanos baseado nessa tabelinha, e Uhum. aí sim fazer uma biodisponibilidade humana. Então, é claro que tem que ser feita, né? Mas o pontapé inicial tem essa base. É o jeito que a gente tem de começar o estudo. Tá. Ficou claro, ficou claro. E uma pergunta ainda em relação a isso. Você testou doses em animais, calculou lá onde não foram observados eventos adversos e também calculou onde começaram ali os eventos adversos, né? E ali você parou. E supondo que num estudo já em humanos, você identificou, talvez no fase 2 que você precisa de uma dose maior ainda do que já foi testado em laboratório, lá nos estudos não, pré-clínicos, não clínicos, que aliás é outra pergunta que está aqui no chat. E você precisa de doses ainda maiores. Eu preciso voltar, retroceder aos estudos em animais, ou uma vez que eu já comprovei aquela toxicidade, eu posso ir adiante pela tolerabilidade e pelo acompanhamento dos exames dos pacientes? Sim, dá para ir adiante, não precisa voltar atrás, a menos que seja uma coisa muito importante, a menos que a gente tenha um intervalo terapêutico muito pequeno. Tá. Então, existem drogas e drogas. Se a gente pensar na digoxina, por exemplo, ela tem um intervalo terapêutico muito pequeno. E eu já vou saber disso quando terminar os estudos Uhum. toxicológicos. Então, é claro que é um risco muito grande numa droga que tem um intervalo terapêutico tão pequeno, você aumentar a dose aleatoriamente. Então, é assim, é claro que é um vai e volta, vai e Sim. volta. Todos os dados que a gente tem são importantes para responder essas perguntas. Como eu disse, desde o book do investigador até o último estudo de biodisponibilidade em cães. E é em cima desses dados, e claro, o intervalo terapêutico é extremamente importante, porque às vezes tem um intervalo enorme. Aí você pode até aumentar um pouco, mas às Uhum. vezes tem um intervalo muito pequeno, que aí não seria prudente. Então, Sim. são várias situações, cada molécula é uma molécula diferente.
Uma outra pergunta que veio para nós, Ingrid, em medicamentos para tratamento de câncer, que a gente espera ali uma citotoxicidade. Eu posso ainda, mesmo assim, em algum momento, aprovar ou aceitar uma carcinogenicidade ou uma genotoxicidade, desde que ele, primeiramente, mate ou aquela célula que está alterada? Assim, é uma questão talvez mais filosófica, não sei. Não, na verdade, assim, uma célula, uma droga capaz de impedir o crescimento de um tumor, uma droga capaz de bloquear a ligação de hormônios com células tumorais, etc., etc., ela não vai ser exatamente cancerígena, ela vai ser citotóxica, né? E será que eu vou ter efeitos graves, importantes, colaterais? Sim, né? E é o preço que se paga, tá? Uhum. Para poder diminuir o crescimento de um tumor, ou às vezes até acabar com ele. Então, ela é genotóxica? Às vezes até é genotóxica, e é por isso que ela vai tratar o tumor. Sim. Então, aí é um estudo um pouco mais complexo, não é tão simplista quanto isso, mas desde que a gente consiga eliminar o tumor sem matar o indivíduo, ainda que a gente tenha efeitos colaterais que deverão ser tratados, e a gente sabe disso. A gente tem alopécia total, a gente tem perda de células imunes, a gente tem uma série de problemas que são advindos, né? Problemas medulares, a gente tem uma série de problemas que advêm dessa questão. Mas lembrar que essa droga vai circular por todo o organismo e vai, às vezes, ter ação sobre células que não deveria, mas que não tem outra saída. Então, aí é uma questão de risco-benefício. Então, isso também é muito discutido. Não é fácil desenvolver uma droga para tratamento de tumores. E, aliás, eu vou me corrigir aqui. Em algum momento eu falei fármaco, né? Para mim, pelo menos o que eu aprendi lá na faculdade, assim, ainda nos estudos em animais, a gente ainda está falando de uma droga, né? E uma vez que ela comprovou a eficácia, a segurança, aí sim de um fármaco para um medicamento, né? Então, assim, é o Uma único questão lugar de que nome, realmente a né? gente pode falar. Oi? O único lugar que a gente realmente pode Uma usar o questão de termo número. droga corretamente, né? Vamos fazer um bate-papo, É, e eu só ia falar o seguinte: como professora de farmacologia, o vício é falar droga, né? droga, né? E muitos alunos questionam isso, porque eles dizem assim: ah, mas quando eu vou comprar um medicamento, eu vou na farmácia, né? Ou eu vou à drogaria. E entra a discussão de drogas legais e ilegais. Então, eu acho que quando você coloca a sua definição, a gente está saindo um pouco fora do termo, porque droga é tudo, é qualquer Uhum, coisa, né? exato. Que seja capaz de tratar sem ser alimento. Olha a definição velha, né? Antiga, cheia de mofo até. Vamos fazer um bate-papo rápido aqui nas perguntas do Q&A, para a gente tentar resolver o máximo. Acho que a Margarete pergunta, qual que é o nome adequado? É toxicologia pré-clínica ou não clínica? Muito bem. Pré-clínica é o que se usa no Brasil, pela Anvisa e tudo mais. Não clínica é uma tradução do no clinic, né, que aparece em textos estrangeiros. Mas acaba podendo usar os dois se você não for, se não tem nenhuma aplicabilidade, por exemplo, para a medicina veterinária. A gente sabe que muitas drogas que são desenvolvidas para humanos também são usadas na medicina veterinária. E eles saem, no ranking, eles saem na grande vantagem, porque os estudos clínicos deles já saem prontos, praticamente, né, de um estudo pré-clínico. Então, aí é uma discussão mais filosófica, né? Eu uso o termo pré-clínicos. Perfeito. Segunda pergunta, ainda dela, toxicidade aguda acompanhada por 14 dias, OSD 423. Eu não sei o que ela quis dizer aqui. Ah, eu sei o que ela quis dizer. O que ela quis dizer é o seguinte: esse guideline
eu estou até enxergando esse parágrafo. Na verdade, você faz administração aguda, no máximo 24 horas, mas você observa os animais por 14 dias. Então, você não repete a administração, mas observa o animal. Né? Você Uhum. não vai partir para um endpoint só porque passaram as 24 horas. Então, é o período, está escrito no guideline. É isso mesmo. Perfeito. Uma do Ricardo Marques. Parabéns, muito esclarecedora. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Desenvolvi uma nova rota de obtenção de cloridrato de bogaína, o IFA, e gostaria de saber se, mesmo com os estudos clínicos de fase 2 em humanos já em andamento no Brasil, com esse ativo, ainda é necessário realizar estudos pré-clínicos? Porque ele fez uma nova rota. Caso seja necessário, quais seriam os requisitos e protocolos mais relevantes? Essa resposta não sou eu que tenho, quem tem é a Anvisa. Na hora que ele apresentar todo o dossiê, a Anvisa vai dizer para ele se ela vai querer alguma coisa a mais, e às vezes quer, mas coisa simples. Às vezes Uhum. quer um agudo ou um genotox, né? Alguma coisa de genotoxicidade, mas essa não, essa resposta eu não posso dar. Essa resposta quem vai dar para ele vai ser a Anvisa mesmo, na hora que apresentar os dados. Ele vai ter que avaliar se na rota de síntese tem outros produtos de degradação ou impurezas, qual o limite delas aceitável, né? E que são aceitáveis. Exatamente. Sim, se a molécula final é a mesma, provavelmente ele consegue isentar aí a grande parte, né? Tem que ver ali se a mistura é É que racêmica, precisa né? ver. Exatamente. Mas aí, assim, vai ter que apresentar toda a documentação e os técnicos da Anvisa que vão avaliar o que ainda é Exato. necessário, se é ou não é. Né? Pergunta da Sandra Pérez. Experiência em estudos de toxicologia pré-clínica com fitoterápico? Sim, um monte. Um Perfeito. monte. É, eu recebi uma vez, foi muito interessante. Era um. Assim, eu não cito as marcas, os nomes comerciais, etc., né? Mas um xarope que já está no mercado, acho que há um século. Só que, de repente, a Anvisa pediu alguns dados. Então, eles apareceram lá, eu falei, meu Deus do céu, tá bom, né? Fitoterápico, sim, sim, fizemos muitas coisas com fitoterápico, claro. O que eu respondo normalmente é o seguinte: quantas drogas nós temos hoje que são de origem natural? A gente pode começar pela morfina, que tal? Uhum. Né? Então, se ele é fitoterápico ou não é fitoterápico, o que me interessa saber é o seguinte: ele é um fármaco, ele faz efeito, ele tem ação, ele tem um alvo, ele tem ação comprovada, ele modifica o estado de doença ou o estado de sintoma, de dor, ou ele muda o processo inflamatório X? Sim, ele tem um efeito comprovado, está aqui. Então, nós estamos falando de um fármaco. E é óbvio, né, que precisa, assim, muita Sim, coisa já então, tem com isso, a pronto. gente já acabou de responder também a pergunta do Matheus, que é em produtos naturais. E Ana, por que nos Só estudos uma parte, pré-clínicos... Tá, só uma parte. É preciso derrubar de uma vez a história de que se o produto é natural não faz mal, tá? também é. Então, isso pega e joga fora. Por Sim. quê? E a Porque gente se vê ele essa é mídia capaz de utilizando... provocar um É. efeito, se o medicamento, se o fármaco é de origem natural, ou não é, mas vamos falar do natural, é capaz de ser um fármaco, de agir como tal, então, ele precisa ser tratado como tal. E ele vai ter, sim, Noel, vai ter tudo isso. Eu vou ter uma linha vermelha para ele, vou ter Uhum. tudo isso. Então, por favor, senhores, não é porque foi uma plantinha que sintetizou aquela molécula que ele é isento de toxicidade. Né? Ele pode, dependendo até de algumas coisas, ele pode ter um efeito muito bom com uma dose pequena, né? Então, eu vou dizer que é de baixíssima toxicidade, mas, por favor, é um fármaco. Uhum. Isabela Pereira, modelo experimental do Zebrafish, que, aliás, virou uma... Parece que todo mundo está vendendo isso como uma solução para tudo. E aí, após a sua palestra, eu fiquei me perguntando também. E agora? Então, e agora, José? Agora é o seguinte: não adianta a gente querer soluções mirabolantes. Você lembrou do último slide?
a discussão, Lembro. o delineamento. Uhum. Então, o peixinho, o paulistinha, né, que é o zebrafish, ele pode servir para uma série de coisas. Só que eu vou dizer para vocês que os estudos de determinação de toxicidade 50%, por exemplo, e tudo mais, serve muito adequadamente para os estudos ambientais. Ele é muito adequado para isso. Ele pode servir para outras coisas no laboratório? Pode, mas a regra, a norma que deve ser seguida é a norma da Anvisa e é aquela que vai te dizer quais os estudos, quais guidelines OECD que devem ser seguidos. E a Anvisa, eu parabenizo nesse sentido, que é bastante exigente e Uhum. que olha com bastante cuidado os resultados. O que pode fazer é alguma coisa no laboratório de experimentação para ter uma ideia do grau de toxicidade da droga. Isso pode ser feito. Zebrafish, não tem problema. Mas na hora de mandar aquele Para o dossiê para registro. registro, tem que seguir a cartilha da Anvisa. Quer dizer, nenhum problema em se adicionar, né? Até para ter uma visão em outras espécies também, mas para fins de registro tem que seguir o guia, né? Sim. Ah, tem uma pergunta aqui, aliás, duas eu vou deixar para o final, por se o tempo der, porque a gente está caminhando aí já para 8 minutos, menos de 8 minutos, né? Michel Campos, excelente apresentação, aliás, vários parabéns aqui também, tá? Gostaria de saber a Obrigada. opinião da professora se ensaios de toxicidade extravascular com doses crescentes precisam de dados de concentração plasmática, farmacocinética nessas doses. O que ele chama de extravascular? É, boa Isso. pergunta. É... Eu Boa só posso pergunta. responder a pergunta dele se ele colocar aí no seu chat o que ele está chamando de Aham. extravascular. Então, Michel, se Porque, estiver nos escutando, qual a sua via? por favor, Hum. põe a próxima, vamos esperar ele se Vamos, manifestar. isso. Ahn, zebrafish, já falei. Tem uma pergunta aqui também que eu não entendi. Se a Bibiana Antunes. Parabéns. Fiquei com algumas dúvidas sobre os estudos de genotoxicidade e carcinogenicidade em estudos toxicológicos pré-clínicos para compostos antitumorais. Poderia esclarecer como esses testes são conduzidos para esse tipo de composto? Eu acho que já foi meio que Sim, posso. explanado, né? Posso. A gente já respondeu uma parte disso, mas eu posso dizer que uma droga para tratamento antitumoral não vai para estudo de carcinogênese, né? Ela tem que brecar o crescimento tumoral. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: talvez um estudo de eficácia, mas isso é feito Hum, lá atrás, no investigador, né? A gente sabe que drogas que são para o tratamento de tumores, elas têm sim uma interferência, muitas vezes até no próprio DNA, mas é um raciocínio completamente diferente, porque a gente está querendo terminar com um tumor que já existe. E não é o caso, porque daí é uma questão de eficácia, e não é o caso da gente não permitir ou bloquear uma molécula porque ela vai providenciar, digamos assim, o crescimento de tumores. Então, a dúvida dele não é ruim, a dúvida dele não está fora da casinha de jeito nenhum, porque quando a gente fala de tumor, realmente é um assunto, é uma área difícil da gente discutir, mas para ficar mais fácil o raciocínio, a gente tem que pensar assim: é uma droga que vai impedir o crescimento tumoral. E é o que nos interessa, porque esse uhum, tumor muito provavelmente vai matar o indivíduo. Então, vamos exterminar com o tumor antes que ele faça isso. E aí, e tem um monte, como eu falei, tem um monte de efeitos colaterais. A toxicologia vai até dizer quais são, mas a gente vai ter que conviver com eles e dar um jeito neles, né? Então, são duas coisas separadas, são duas coisas diferentes. Os estudos de carcinogenicidade não são estudos de efetividade, pelo contrário, eles são estudos que vão dizer: essa droga para o tratamento, sei lá, vamos ver aqui, de desvios de metabolismo lipídico,
que são Uhum. utilizadas cronicamente, será que essa molécula pode provocar câncer? Essa é uma pergunta, né? E da Sim. onde que sai essa pergunta? Teve alguma coisa ali na genotoxicidade que me deixou com a pulga atrás da orelha. Então, foi feito EMS, foi feito aberrações cromossômicas, foi feito isso, foi feito aquilo, estudou o teste do cometa, eu vi que tem fragmentação de cromossomas, eu vi que não tem, que o fuso está destruído, enfim, eu vi uma série de coisas que não brecaram o estudo, ou porque o mecanismo de reparo resolveu, ou porque não estava acontecendo numa, como é que eu vou dizer assim, numa frequência que pudesse ser perigosa, ou, enfim, que o profissional da genotoxicidade, o genotoxicista, digamos assim, Uhum. deu o aval para continuar, mas algumas vezes ele pode dizer, olha, só dá para continuar se a gente fizer carcinogenicidade, senão não dá para continuar. Por quê? Porque ela é provavelmente cancerígena. Né? Mas isso ele chegou à conclusão depois de avaliar todos aqueles estudos iniciais. Então, eu entendo bem a pergunta da pessoa que fez a pergunta, porque realmente existe, quando a gente fala de câncer e fala que tem estudos de carcinogenicidade, as pessoas automaticamente pensam em drogas para o tratamento de tumores, para o tratamento do câncer. E essas duas informações, na verdade, não vão cruzar, né? Neste Uhum. sentido, desta pergunta. Sim. Olha, o Michel Campos respondeu: extravascular e oral. Ah, tá. Vou voltar aqui E na. qual que era a pergunta dele? Então, vamos lá, vamos ver o que ele quer saber. Gostaria de saber a opinião da professora se ensaios de toxicidade extravascular com doses crescentes precisam de dados de concentração plasmáticas farmacocinética nessas doses. Então, na verdade, eu acho que ele está perguntando se eu preciso dosar a concentração no sangue dos animais em doses crescentes, Não, né? não, 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 não. Existe um guideline para isso, de administração via oral, que são doses fixas, e aquilo que eu falei num determinado slide ali para trás. E a gente usa também o up and down. Então, ele pode procurar esse guideline de oral agudo, up and down, e ele vai ver como é que a gente trabalha, subindo e descendo a dose, até chegar numa dose que a gente diz, esse aqui é o intervalo. Mas a gente só consegue concluir isso, como chama o rapaz? Michel Campos. Michel, Eu acho que é Michel. o professor de farmacocinética da Universidade de Cuiabá, da Federal Ah, de. tá. Michel, é o seguinte, utilizando esses guidelines de up and down e principalmente tendo o book do investigador, a gente já consegue ter uma boa ideia do que vai fazer daí para frente. Quando chega nos estudos em humanos, muitas vezes eles acabam acontecendo sem os estudos de biodisponibilidade em cães, já vi isso acontecer, e vão direto para a biodisponibilidade humana. Mas aí é com base nos estudos anteriores que foram feitos. Agora, se vai ir aumentando paulatinamente a dose, não, porque daí a gente vai pensar em DL50, que não é mais o caso, né? Pergunta bate e volta, para a gente só aproveitar esse minutinho que está faltando. Modelos computacionais, da Vanessa Teles. Há uma tendência de adoção de modelos computacionais para verificação? Sim, Sim. Bom, sim. onde que a Tem tabela. muitos laboratórios importantes trabalhando nisso. E, assim, esses métodos alternativos todos, carão e tudo mais, mas sim. Sim. Bom, agradeço também a contribuição do Humberto Zardo, que é também acadêmico. Ele coloca aqui as definições de drug em inglês, né? Drug substance e também de drug product, né? Que seria aqui o nosso medicamento e o nosso a molécula, né? Bom, doutora Ingrid, novamente, muito obrigado por sua participação. Infelizmente, já são 19h30. Estamos ainda com um número muito alto de participantes. Agradeço a todos vocês. Tenho que fazer um comunicado final aqui para gente, para vocês que estão nos acompanhando. Todas as perguntas não respondidas, porque temos muitas, tá?
Ah, a gente pode encaminhar para a doutora Ingrid, ou você pode também, doutora Ingrid, falar novamente seu e-mail, se você puder. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Como é que eu faço isso aqui? Espera aí. Eu sabia entrar agora. Deixa eu ver se eu consigo Aqui na voltar. setinha verde, Share. Ah, vocês desabilitaram isso aí, Ah, eu pode acho. ser. Se a Cibele puder Ah, colocar o último slide. Ó, Já está enquanto isso, habilitado. tá aí. perfeito. Tá aí. Então, gente, está aqui o Tá aí e-mail. na tela. É Ing Dragan, In- porque, né, Ingrid, aprendi a falar isso, corretamente seu sobrenome. 55@gmail.com. E isso. para finalizar, eu preciso aqui ler para vocês. Hoje não teremos foto, tá? Porque a gente está no webinar, em função do número muito grande de pessoas. Então, quero encerrar aqui hoje a atividade agradecendo a todos, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em especial a Ingrid Dragan Taricano, que trouxe contribuições muito relevantes, né, na área de estudos toxicológicos pré-clínicos e no desenvolvimento de novos fármacos. Quero falar para vocês também que o Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira foi instituído pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil em 2021, com o objetivo de incentivar e reconhecer pesquisadores atuantes nas diversas áreas das ciências farmacêuticas, com ênfase nas pesquisas inovadoras que utilizam a biodiversidade brasileira como base para seus estudos, tá? O prêmio reconhece o mérito científico e os impactos socioeconômicos das iniciativas inovadoras que promovem avanços significativos para a sociedade. A terceira edição premiará projetos inovadores em 3 categorias: nas áreas de cosméticos, medicamentos, produtos de higiene, suplementos alimentares ou vacinas, com pesquisas e desenvolvimentos realizados no Brasil, podendo haver ainda parcerias internacionais. Este terceiro prêmio Pia Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas está com o edital aberto, tá? O regulamento está no site da Academia de Ciências Farmacêuticas e está disponível a inscrição até o dia 31 de maio de 2025. O link será compartilhado aqui no chat. Então, eu aproveito também para informar que na próxima segunda, 31 de março, teremos a palestra Teste de Geração de Turbina e suas potenciais aplicações com a doutora Daniele Romana Alves Rio. O link também vai ser compartilhado aqui no chat. Dessa forma, então, muito obrigado, doutora Ingrid. Gostaria de ter mais tempo, mas Eu que infelizmente nosso agradeço. compromisso, né, com o agendamento das demais pessoas, dos nossos convidados aqui também. Obrigado. Um monte de coraçãozinho aí. Eu que agradeço.